Quando a gente fala de equações modulares, a gente tem que lembrar da seguinte propriedade. Quando a gente tem um k positivo, se a gente diz que o módulo de x é igual a k, notem que nunca vai ser negativo, não faz sentido para um k negativo. O módulo de x igual a k, um número real, né? Isso daqui é o equivalente a dizer que o x é igual a k ou que o x é igual a menos k. Existem duas possibilidades, né? O x pode ser igual ao k ou igual ao menos k. Por exemplo, se a gente tem o módulo de x igual a 3, o x pode ser igual a 3 ou igual a menos 3, que a igualdade está satisfeita. Então eu vou salvar essa propriedade aqui e a partir dessa ideia a gente vai tentar resolver esta equação modular aqui, ó. O módulo de 2x menos 1 é igual a 3. Então, pessoal, se o módulo de x menos 1 é igual a 3, a gente tem o seguinte, ó, módulo de 2x menos 1 igual a 3, isso aqui é o equivalente. A gente tem duas possibilidades. Primeiro, que 2x menos 1 é igual a 3, ou que menos 2x, aliás, que 2x menos 1 é igual a menos 3. Ok? Só que 2x menos 1 igual a 3 se resolve com x igual a 2. Né? Porque a gente passa esse 1 aqui para o outro lado, fica 4, 2x igual a 4, x igual a 2. E essa outra aqui, ó, 2x menos 1 igual a 3, a gente resolve com x igual a menos 1. Né? Passa para o outro lado, fica 2x igual a menos 2, divide tudo por 2, fica x igual a menos 1. Ou seja, olha só, como é que é o conjunto solução desta equação modular? Existem duas soluções. Existe o dois elementos. Então o conjunto solução desta equação modular tem dois elementos. Tem o 2 e o menos 1. Ok? Segundo exemplo de equação envolvendo módulos, né, ou equações modulares, ele muda um pouquinho. Ele pega o seguinte, o 3x menos 1 módulo é igual ao módulo de 2x mais 3. Só que o que a gente tem que lembrar, eu vou colocar aqui, ó, lembrando da propriedade. Se a gente lembrar que o módulo de A igual ao módulo de B, isso aqui vai ser verdade se o A for igual ao B, né? Então, se o A é igual a B, ou seja, mesmo o A e o B eles podem ser negativos ou positivos. Se os dois forem negativos, se os dois forem positivos, tudo bem, está valendo, isso é equivalente. Ou ainda pode ser verdade se os sinais deles forem diferentes. Se o A é positivo e o B é negativo, né? Então, se a gente tem 1 igual a 1, menos 1 igual a menos 1, certo? Então, tá valendo, os módulos são iguais. Porque o módulo de menos 1 é 1, o módulo de menos 1 é 1, fechou a igualdade. Outra opção é menos 1 e 1. Se a gente tem menos 1 aqui, o módulo é 1. Ou 1, o módulo é 1. Então, essas duas possibilidades. Ou os dois são iguais, ou um é igual a menos o outro. Então, se o A é 3, o B é menos 3. Se o A é menos 3, o B é 3. Tá? Então, tem essas duas possibilidades. Então, tendo essas duas possibilidades, uma ou outra, a gente vai ter o seguinte, ó. O módulo de 3x menos 1 ser igual ao módulo de 2x mais 3, isso daqui é equivalente a gente fazer o seguinte, a gente dizer que os dois são iguais, ou seja, 3x menos 1 é igual a 2x mais 3, essa é uma possibilidade, ou a outra possibilidade, né, é que o 3x menos 1 seja igual a menos 2x mais 3. Então, menos com menos aqui eu já posso colocar até 2x menos 3. Então, muda o sinal dos dois. Menos 2x menos 3.
ok? Então, este igual a este ou este igual a menos esse. Essas são as duas possibilidades. Agora, a gente tem duas equações que a gente sabe trabalhar sem problemas. Inclusive, eu deixo para vocês conferir. O que vai acontecer aqui? Ó? A gente passa esse 2x para cá, vai ficar x. E esse menos 1 para cá, vai ficar 4. Então, x igual a 4. Certo? Então, x igual a 4 é o que satisfaz essa equação de cima. Então, 4 é um dos elementos do conjunto solução. Só que tem um outro elemento, que é a outra possibilidade, né? Que é quando este é igual a menos este aqui. Isso aqui vai acontecer quando a gente passa para cá esse aqui positivo, fica 5x. E esse aqui passa positivo, fica menos 2. Então, a gente vai ter a solução com x igual a menos 2 quintos. E o conjunto solução para esta equação modular é o x igual a 4 ou o x igual a menos 2 quintos. Ok? Então, está aqui outro exemplo. Quero mostrar para vocês esse terceiro exemplo aqui. Então, a gente já viu quando tem um módulo igual a uma constante, certo? A gente já tem um módulo igual a outro módulo. E essa terceira opção é um módulo igual a uma função. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. A gente sabe que o módulo ele vai ser sempre positivo. Só que essa função, dependendo do valor de x, ela pode ser negativa, né? A gente já fez análise de sinais para uma função afim. Os valores de x nos quais esse lado direito é negativo, simplesmente não convém, não faz sentido, porque o módulo nunca vai ser igual a um valor negativo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar que devemos ter 3x mais 2 maior ou igual a zero. Nunca vai ser menor do que zero. Isso daqui é o equivalente, né? Isso aqui nos diz que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 2/3. Certo? Então, se a gente obtém um x menor do que menos 2/3, mais negativo do que menos 2/3, isso daqui simplesmente não convém, porque a gente está com um valor de x que faz com que esse cara aqui seja negativo. Então não faz sentido. E agora a gente vai analisar o seguinte, ó, quais são as possibilidades? Primeiro, que para que um módulo seja igual a um número, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, o módulo de x menos 1 igual a 3x mais 2, isso aqui é o equivalente a gente dizer que o x menos 1 é igual a 3x mais 2, ou x menos 1 é igual a menos 3x menos 2. Né? Ele vai ser igual ao equivalente positivo ou ao equivalente negativo. Tá? Só que quando a gente olha para essa equação aqui de cima, a gente tem o x igual a menos 1/2. Tá? Eu posso passar esse x aqui para o lado de cá, a gente fica com 2x, e esse para o lado de lá, a gente fica com menos 3. Na verdade fica menos 3, aqui eu errei, aqui é menos 3/2. Então, olha só, esse aqui vai para lá, fica menos 3, e aqui esse x vem para cá, fica 2. 2x igual a menos 3, então x igual a menos 3/2. Ok, então, quando a gente olha para o segunda possibilidade, a gente tem aqui o 3x vai para lá, fica 4x, e esse menos 1 vem para cá, fica igual a menos 2 mais 1, fica menos 1. Então fica 4x igual a menos 1, a gente tem o x igual a menos 1/4. Aqui. E quando a gente olha para esses valores aqui, ó, a gente pega e vê
que o x ele precisa ser maior ou igual a menos 3 meios, né? Só que menos 2 terços. Só que 3 meios ele é menor do que menos 3 meios é menor, ele está mais à esquerda, né? A gente olha aqui assim, ó. A gente tem aqui, ó, o menos 2 terços. O menos 3 meios está para cá. Esse aqui é menos 0,6666. E esse daqui é menos 1 meio, 1,5, né? Menos 1,5. Então aqui a gente tem o menos 1 quarto, 0. E quando a gente olha para este cara aqui, ó, para valores de x menores do que a nossa referência aqui, ó. Então valores de x aqui não faz sentido, porque isso daqui faz com que essa função seja negativa e o módulo nunca vai ser negativo. Então aqui não convém. Certo? E o conjunto de solução fica somente, e aí aqui para cá, ok, certo? Para valores de x maiores do que menos 2 terços, ok. Então o x igual a menos, o conjunto de solução vai ter somente o x igual a menos 1 quarto. Assim, ok? Então a gente tem essas possibilidades, só que tem que tomar esses cuidados aqui, ó, certo? O módulo igual a um número negativo é um erro lógico, não faz sentido, tá? Tá fora da definição de módulo. Módulo igual a módulo, a gente pode ter que as duas funções são iguais, ou uma é igual a menos a outra, então as duas que a gente tem dois valores. E o módulo igual a uma constante, desde que seja uma constante positiva. Se ela for negativa, não tem solução, é conjunto vazio. Se ela é positiva, a gente pode ter, sim, duas possibilidades, como a gente viu no exemplo anterior.